nosso coração, da Blumenau querida, do Vale do Itajaí. O pavilhão verde, vermelho e branco veio para todos unir. O pavilhão verde, vermelho e branco veio pra ficar e vencer. O verde da esperança
Ah, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença aqui de todo mundo nessa assembleia extraordinária, no aniversário de Blumenau, para a gente dar prosseguimento no projeto da retomada do Blumenau Esporte Clube nesse ano de 2020, que é um ano de muitas adversidades, né, para todo mundo, para toda a classe empresarial, para todas as pessoas, com a pandemia. Então, estamos começando esse projeto muito bem planejado, pés no chão e etapa a etapa. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Seara, que a Associação Amigos do BEC é responsável pela gestão do Blumenau Esporte Clube. Bom dia a todos, obrigado pela presença aqui nesse dia de feriado, aniversário da nossa cidade, 170 anos. Antes de começar, a gente vai procurar fazer uma reunião objetiva, rápida, né, para não tomar o tempo maior. A gente espera que a gente tenha uma reunião bem produtiva. Mas antes disso, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos especiais. Um ao Grêmio Esportivo Olímpico, através do Braulino Pontes, né, que sempre que a Associação Amigos do BEC, ou o próprio BEC, precisou das estruturas do Grêmio Esportivo Olímpico, sempre nos cedeu gratuitamente como parceiro, né, como hoje, é exemplo disso. Há um mês atrás, na feijoada que fizemos aqui, beneficente em drive-thru, e aqui a LS Produções, através do Luciano Silva, que é outro parceiro, né, de toda hora, meu, né, da Associação Amigos do BEC e do BEC. Sempre que nós solicitamos, prontamente nos atendeu e nos atende, e é um grande parceiro. E 2 parceiros que a gente está tendo mais recente, que também temos que agradecer aqui a presença, é a Federação Catarinense de Futebol, e eu gostaria que o Carlos Crispim, que está representando a federação, pudesse sentar aqui na mesa com a gente, certo? E a Liga Blumenauense de Futebol, através do seu atual presidente, o Osni. Não vou me atrever a falar o sobrenome dele para não fazer coisa errada, mas peço que ele também venha e sente aqui na mesa conosco. E também tenho que falar do presidente anterior, o senhor Luiz Carlos Koch, enquanto exerceu a presidência, também foi outra pessoa na função de presidente da Liga, que sempre nos apoiou, sempre esteve do nosso lado, incentivando para que a gente conseguisse resgatar o BEC. Bom, nós vamos agora, né, o primeiro item da pauta é a apresentação e a nominata do Conselho Deliberativo, que é o foco principal dessa reunião de hoje, né? Quero também fazer um relato bem rápido. Quando o BEC fechou em 98, eu estava lá na secretaria, reunido com várias pessoas, era uma reunião do Conselho, para decidir sobre o fechamento e a falência do Blumenau Esporte Clube. Foi um dia muito triste, eu era contra o fechamento, mas acabei tendo que aceitar a maioria absoluta que queria o fechamento, e assim aconteceu. Passaram-se 22 anos, e eu não tenho relato, depois disso, até do ressurgimento do próprio BEC, de ter um novo conselho. Então, 22 anos depois, eu estou aqui de volta, sentado numa mesa, participando, dessa vez já como dirigente, para refazer a história e colocar um conselho deliberativo que, depois da Assembleia, é o órgão máximo de um clube. E é quem vai nos ajudar a nortear esse clube para evitar que nós cometamos algum erro ou alguma situação que possa causar algum prejuízo ao clube. Então, nossa função é gerir, né, é administrar, mas com os olhos de um conselho fiscal independente, que foram eleitos, e de um conselho deliberativo que vai ser quem vai realmente nos nortear para que a gente siga um caminho correto em benefício do futebol e principalmente do Blumenau Esporte Clube. Depois eu vou pontuar, depois de todos estarem nominados e estarem
como é que se diz, empossados, eu só vou ler algumas situações bem claras, né, com relação ao estatuto quando fala do Conselho Deliberativo. Só tenho que pegar aqui. Sempre quando a gente quer as coisas, não aparece. Eu vou nominando um a um. Eu gostaria assim, que, só para as pessoas conhecerem, né, que a pessoa só levantasse os que estão presentes, né, que são membros do Conselho Deliberativo. Eu fui informado aqui que eu devo dar mais uma enroladinha, porque tem mais alguns conselheiros chegando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e já vou falar algumas coisas que eu anotei aqui no conselho, que eu acho muito importante a gente ter. Que as pessoas têm uma dúvida, né? Assim, ó, a estrutura do atual estatuto, ela fala o seguinte, nas duas coisas. O Conselho Deliberativo, ele vai ter um presidente, um vice, um primeiro secretário e um segundo secretário. O mandato do presidente, que for escolhido pelos seus pares, é de 2 anos, podendo ser reconduzido mais 2 anos, porque o mandato do Conselho e da diretoria são de 4 anos. Se houver a ausência do presidente, por algum motivo que seja, que ele tenha que sair, qualquer motivo, o vice assume e o conselho faz uma nova eleição entre o conselho para reconduzir alguém ao vice. Se não aparecer nenhum candidato, mantém a presidência e sem vice. Se os dois, né, saírem, os dois juntos, ou um depois, o outro depois, o conselho faz uma nova reunião e elege um novo presidente e vice. Se não aparecer nenhum candidato para ficar como presidente do conselho, quem assume a presidência é o conselheiro mais idoso, mais antigo. Não antigo de sócio, mais antigo de idade. Certo? Então isso é só uma regra para ter bem claro para todo mundo como vai funcionar. Depois, quem já leu o estatuto vai ver que tem várias situações que são. O conselho, ele diz que tem que ter até 20 conselheiros. Certo? Então, não precisa ter os 20, mas tem que ter, não pode passar de 20. A partir de agora, lógico, para a história, quem é que vai poder ser conselheiro dito nato? É quem foi ex-presidente do conselho por no mínimo 2 anos, e se ele continuar no conselho, ele quiser continuar, ele pode continuar como conselheiro nato, ele não precisa participar da eleição, certo? O número de conselheiros natos, daqui 20 anos, se tiver mais de 20 nomes e continuar com 20, vai ser a maioria, certo? E a minoria vai ser eleita, é o que está previsto aqui, ok? Bom, a partir de agora, né, quem quiser na próxima eleição ser conselheiro deliberativo, vai ter que ter no mínimo 2 anos de associação contínua no BEC. Caso contrário, não vai poder ser candidato ao conselho.
Então isso pode ocorrer, né? Com motivo justificado, ele fica afastado e depois pode retornar. E tem as regras também das faltas, né? Mas são números grandes, são de 6 a 10 faltas. Quer dizer, se tiver uma por ano, ele vai ter que faltar mais de 1/3 das reuniões, se for uma por mês, por exemplo. Então, basicamente, seria isto. Posso começar a chamar? Então eu vou, já vou começar a chamar alguns, porque alguns já chegaram, outros não, vamos privilegiar quem está aqui, né? Então, o primeiro que eu vou chamar, que está aqui na minha frente, é o senhor Manfredo Crick. O Manfredo, ele é empresário da área de contabilidade, auditoria, da CIB já há muito tempo. E eu convidei ele para participar do conselho pela sua experiência administrativa e de conselhos que participou no hospital. Nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai fazendo automaticamente. Pode me dar aqui, eu vou entregando para vocês. Não, mas me dá aqui, eu vou passando para vocês melhor, que daí eu já vou lendo. E a gente vai entregar, porque daí a gente já assina. O que a gente vai fazer? Como é uma assembleia de posse, a gente vai entregar para cada um que estiver presente um certificado de que foi empossado nessa data como conselheiro deliberativo do clube. Enquanto eu vou procurando aqui o nome dele, eu vou chamar outro conselheiro, que é o Rafael Bernardes. O Rafael, além de empresário, ele é, acima de tudo, um torcedor do BEC, né? E tem participado com a gente desde que eu estou nessa luta aí junto com os outros. Ele tem sido um parceiro da gente aí para colaborar e voltar o BEC a crescer. Eu vou deixar alguns nomes para depois, para não ficar... que eu sei que os que eu conheço, que sei que está aqui. Francisco Gilberto de Brito, pelo que eu conheço, é Gilberto que todo mundo chama, né? Ele é funcionário público da Vigilância Sanitária, pelo menos era, e também vai participar com a gente do conselho. Oi. Já falei? Já falei no começo. Já. Então, aqui o Cristiano Oscar Martins, ele é um conselheiro, também empresário da Arte Sul, mas ele hoje não, já me informou ontem que não poderia vir porque ele está a trabalho em Criciúma. Eu não queria chamar quem não está aqui, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Elton Bells, é um empresário de Pomerode, que também está junto com a gente, apoiando o BEC e trabalhando. A gente não convidou só pessoas de Blumenau. Ivo Bremer, é outro conselheiro também de Pomerode, que está nos dando um grande apoio, junto com o Elton, nessa parte do futebol especificamente. O Ricardo Vipel, que é também é advogado e também estaria fora do menor trabalho da profissão, mas o pai dele tem uma história com o BEC e agora o Ricardo já teve no começo com a gente como advogado, nos ajudou muito na tentativa de sair do problema. Esse aqui, esse separado. Então agora sim eu vou... Não, o Cristiano não está. Não. Manfredo Elo. Osni Bittner é outro empresário da cidade que que vai nos ajudar nessa caminhada para a gente reerguer e reestruturar o Blumenau Esporte Clube.
Bom, eu vou citando mais alguns nomes, que aqui tem os pilares na frente, mas eu acho que esses não chegaram ainda. Luiz Celso Mendonça, esse também está em viagem a trabalho. José Augusto Reinert, pode assinar, só separa. Sidney de Oliveira, parece que está a caminho, foi o que informaram. Paulo Reis, pois é, eu vi ele lá. O Paulo é também ligado ao futebol, foi ex-presidente da AFA Blue e vai participar e colaborar com a gente aqui também. Aqui. Márcio Adriano Moreira. Leandro Schubert. Rafael Reis do Nascimento. Beto Moraes. Valdecir Mariano. Também outro parceiro que vai trabalhar com a gente. Carlos Wagner. Ok. E por último, Maurício Fernando Spilleri. Conselho Deliberativo do Blumenau e nosso parceiro. Meu computador não quis trabalhar. Então vamos lá. Bom, então a primeira parte e principal dessa reunião a gente conseguiu já evoluir. Assim, à medida que forem chegando os outros conselheiros que se propuseram a vir e que não estão trabalhando, a gente para e faz a entrega do certificado de posse do referido conselheiro. Ok? Nós temos uma situação aqui que é a renúncia de um conselheiro fiscal por motivos particulares e profissionais, que é o Ricardo Fati, e foi convidado para hoje ser o substituto e ser eleito para compor o Conselho Fiscal, mas infelizmente ele teve que fazer uma viagem profissional do trabalho dele e não estaria em Blumenau, que é o Ivan Gonçalves Florentino. Seria o membro que seria escolhido e substituiria o Ricardo. E eu gostaria de apreciar aqueles que têm direito a voto, até mesmo que acabaram de ser empossados no Conselho Deliberativo, se há alguma restrição do nome da pessoa que vai ser eleita para substituir o Ricardo. Nenhuma objeção, então na ata vai constar essa modificação no Conselho Fiscal. Aqui faltou, foi o nome do Clésio, né, o Corsini? O nome do Clésio faltou aqui, no certificado. É o contrário? Não, mas o Ivan é no deliberativo, então. Então eu cometi uma falha aqui, perdão, tá? Foi um erro. O Ivan é do Conselho Deliberativo. E para a vaga do Ricardo Fati é o Clésio Fabeni. Certo? Então eu que me atrapalhei aqui nas folhinhas. Alguma objeção? Repito, né? Então no lugar do Ricardo, no Conselho Fiscal, seria o senhor Clésio Fabeni, que faria parte do Conselho Fiscal do Blumenau Esporte Clube. Ok? Ninguém contra? Vamos seguir. Bom, agora, até para eu me ver aqui,
o Antônio Neves, que é o presidente, vai fazer uma breve apresentação sobre o Estatuto e o planejamento estratégico do Blumenau. Até porque quem fez a maior parte desse planejamento estratégico lá em 2018, que a gente já tinha ele, foi a empresa que o Antônio é sócio e coordenador, que é a IC, né? IC. Certo? Então ele vai fazer rápido, não é prolongado, só para vocês terem uma ideia sobre a situação. Eu falei algumas coisas do Estatuto do Conselho, ele vai dar uma pincelada breve e principalmente do planejamento estratégico 2020 e 2024. Antônio? Então, o planejamento estratégico a gente fez focado em um período de curtíssimo prazo, botar a casa em ordem, desenvolver o clube e deixar uma herança para o futuro, para o longo prazo. A principal missão desse planejamento estratégico vai ser resgatar a paixão do torcedor, conquistar título, mas de forma consciente, não fazer loucuras, ser transparente e o clube sustentável. Não adianta eu ganhar um título um ano e no outro ano ter que correr atrás para pagar novas dívidas. Os principais valores do Blumenau: o profissionalismo, valorização dos funcionários e das parcerias, atenção e respeito ao torcedor, dignidade, ética, responsabilidade social, determinação, equilíbrio e segurança nos investimentos, trabalho em equipe com espírito vencedor, compromisso e transparência e inovação. A gente pautou em 5 áreas, em 5 objetivos: profissionalismo, transparência e ética, que vai ser claro, a partir desses itens tem diversas ações, foram mapeadas 830 ações que nós vamos fazer para atingir os objetivos desse planejamento. Para atingir esses pontos, tá estruturado com a estruturação da diretoria, como vocês podem ver aqui, uma diretoria completa, estruturação documental, já foi feito o novo estatuto, foi feito o próprio planejamento, avaliação de contratos, criação de um conselho deliberativo, profissionalização administrativa e planejamento continuado e gestão com indicadores. O clube tem que entregar resultados não somente dentro de campo, resultado nas suas ações do dia a dia. Tem que visar uma continuidade. O segundo pilar vai ser o saneamento das dívidas e sustentabilidade financeira. Começa com a estruturação da diretoria financeira, o saneamento do passado, levantar tudo o que aconteceu, ver onde que nós vamos atacar primeiro, gestão e reestruturação financeira, o planejamento orçamentário. Não se entra num campeonato sem ter o orçamento, sem saber o quanto eu posso gastar. Não se começa o próximo ano sem ter fechado o balanço do ano anterior e sem saber o quanto eu vou poder gastar no ano seguinte. Geração de receitas, e isso vai ser uma ação conjunta com o departamento de marketing que nós temos no clube. E gestão estratégica de custos. Nós temos que saber quanto custa uma partida, quanto custa, se for possível a gente chegar a quanto custa um gol que a gente vai marcar no campeonato, quanto custa determinada ação. E a gente poder ter resultado sobre isso. Saber se disputar o campeonato operacionalmente comporta para o Blumenau? Comporta. Beleza, vamos ver até onde a gente consegue avançar com essa responsabilidade. Valorização da marca, do torcedor e potencialização das receitas. Esse é o terceiro pilar, que vai passar por uma estruturação da diretoria de marketing, estruturação do patrimônio social do clube, valorização da marca, potencialização das receitas. Aqui, volto a frisar, é bem subjetivo, mas tem diversas ações ali abaixo desses itens. Profissionalização dos eventos. O jogo de futebol, uma macarronada, uma feijoada, eles têm que ser eventos. A fonte de renda não pode ser simplesmente a bilheteria. Então nós vamos estruturar para que cada jogo, cada evento da base realmente seja um evento que traga resultado tanto para a marca quanto financeiro para o clube e social. O BEC vai ser um evento familiar. A gente estava acostumado com aquele futebol de antigamente, onde o
o estádio era sujo, era bagunçado, era ambiente de homem. Nós vamos trazer a família inteira para dentro do estádio, se tornar um ambiente agradável. Fortalecimento e atuação no marketing digital. Se não passar por essa revolução, a gente sabe que começa a ficar para trás. Então, esse também é um dos pilares que a gente visa para o futuro do Blumenau. Quarto pilar, retorno aos tempos de glória, com inteligência e continuidade através de formação de atleta. Vamos estruturar o departamento de futebol profissional, o departamento de futebol amador, as categorias de base, montagem de núcleos de futebol, porque nossa região metropolitana, a gente deve ter 500, 600 mil habitantes. Ou seja, a gente não conseguir montar um time decente com o que existe aqui na região de Blumenau, precisamos rever os conceitos de formação de atleta aqui da cidade. Blumenau já foi referência no JASC, recordista de títulos no JASC, de formação de atletas amadores e profissionais. A gente tem que conseguir montar uma estrutura regionalizada e forte. E é possível. Definição do perfil do elenco, qual vai ser o tipo de time que nós queremos montar para o campeonato, já vai estar mapeado isso antes, para a gente saber como que nós vamos atuar. Parcerias, montagem de um departamento de inteligência, definição da equipe de trabalho e logística. Começa o campeonato, eu já sei como vai ser a rotina de treino, onde eu vou jogar, como que eu vou me deslocar, onde que eu vou levar o elenco para se alimentar e por aí vai. E o quinto ponto, reconstruir o patrimônio do BEC. Sede, CT, estádio, lojas, sócios. Quer dizer que nós vamos construir o estádio em 4 anos? Não, não vamos. Não vamos pensar loucuras. Mas o projeto tem que estar encaminhado. Nós montamos um projeto conceitual de uma cidade do esporte do Blumenau. É possível construir? Não é? A gente tem que começar com um norte. Nós temos que ter o fundamento. Se não tiver um projeto base, eu não consigo apresentar para ninguém. Eu preciso ter um projeto base para avaliar a sustentabilidade. O estádio pode ser em regime de parceria, pode ser estádio próprio. Nós vamos avaliar de acordo com o que o Blumenau consegue comportar. Não é deméritos hoje um clube não ter estádio próprio. Se a gente parar para olhar, Flamengo e Fluminense alugam o Maracanã. Aqui em Blumenau, hoje nós temos uma dificuldade grande de estádio, mas nós vamos buscar soluções. E contratos que sejam sólidos para o Blumenau, parcerias que sejam sólidas, que permitem que o Blumenau treine e jogue com tranquilidade. E os sócios, que vai ser a sustentação do clube, não somente em receita financeira, mas em processo criativo. A gente aproximar o sócio do Blumenau com a diretoria, porque novas ideias, boas ideias, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E a gente precisa desse pessoal junto. Nós queremos ser criticados com a crítica construtiva, onde a gente consegue melhorar. E esse a gente define como o quinto ponto de reconstrução do Blumenau. Eu vou passar agora para mostrar o estatuto, também de uma forma bem resumida. Saco. Eu resumi aqui os tópicos do estatuto que nós definimos, que foi o primeiro ponto para a reconstrução do Blumenau. Ter um estatuto muito bem pautado, foi feito com uma equipe multidisciplinar, com advogado, com empresários, com os membros da diretoria, que hoje nós temos de todas as áreas de atuação. O estatuto resumido, ele tem esses 8 pontos. Definições sobre o clube, finalidade, atividade, símbolos e patrimônio. Se eu quiser mudar a camisa do Blumenau Esporte Clube, desconfigurar, lançar uma camisa laranja, isso tudo vai ter que ser definido em reunião. Não pode inventar do dia para a noite essas alterações. O Blumenau Esporte Clube existe um padrão de símbolos, de patrimônio e de atividades. Eu não posso exercer uma atividade que não esteja prevista no estatuto. A definição de quadro social. Quais são as categorias de sócios do clube? Além do sócio torcedor, quais são as categorias de sócios do clube? O sócio fundador, o sócio benemérito e por aí vai. Admissão, direitos, deveres e disposições gerais dos associados e da diretoria do Blumenau Esporte Clube.
Órgãos administrativos e poderes. Diretoria executiva, conselho deliberativo, conselho fiscal. Definições e trabalhos sobre reuniões, assembleias e eleições. O que cada um desses eventos faz? Tem que estar muito bem especificado, até para tornar as reuniões objetivas e não ter nenhum problema futuro documental. Processos legislativos e administração financeira e disposições transitórias. Quem quiser mais detalhes sobre o Blumenau Esporte Clube, o Estatuto do Blumenau, ele está no site blumenauesporteclube.com.br. Fiquem à vontade para ler, para tirar dúvida. Da minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, acrescentar, está à disposição. Então, passo a palavra novamente para o doutor Seara. Ok, então vamos dar continuidade. Eu só queria chamar aqui o conselheiro que vai ser empossado, Sidney Oliveira, para receber o certificado. Chegou mais alguém? Não? Ok, então vamos dando prosseguimento à nossa reunião. Eu esqueci de falar no início, depois da reunião vai ser servido um almoço aqui mesmo, tá? Que vai ser uma macarronada com 2 sabores, alho e óleo, e a bolonhesa com salada sem bebida alcoólica, somente água e refrigerante, ok? Se alguém pensa em coisa, só depois no boteco, não vai ter bebida alcoólica, ok? Falado isso, a gente vai passar para uma situação que a gente na semana passada conversou, que foi com o Carlos Wagner, que está aqui como presidente, como conselheiro, de uma parceria entre o Blumenau Esporte Clube e a associação AEFA, né, que é da Lumetal, que é a empresa dele, que ele tem um trabalho já histórico aqui em Blumenau com as crianças, principalmente carentes, né, com escolas de futebol, e a gente pretende daqui para frente fazer uma parceria contratual para que essas crianças façam parte do trabalho de formação, não só de formação de pessoas e de atletas, mas também de futuros jogadores do Blumenau Esporte Clube e até mesmo para fora do país. Então, eu gostaria, não sei se todo mundo chama ele de alemão, eu como não tenho tanta intimidade, chamo de Carlos, além de tudo é meu xará. Então, eu não sei se tu queres dar uma palavra, falar alguma coisa, alemão. Fica à vontade. Mais de 25 mil jovens, tá, em atividade esportiva, tanto no futebol, como também xadrez, karatê, judô, em toda modalidade esportiva, porque o esporte é a salvação da lavoura para a nossa gurizada aí. E quando o Corsini nos convidou, o Dr. Carlos, a gente tem uma gurizada, eu particularmente, muitos de vocês sabem, que eu tenho o meu filho que joga bola na Itália, que saiu das categorias de base, o Dudu Lino, que também jogou no Lecce da Itália, saiu da nossa categoria de base. Nós temos 16 meninos que jogaram bola profissionalmente, tá? E hoje nós temos, o que a gente faz? O meu negócio é institucional, é realmente ocupar a gurizada. Mas hoje nós movimentamos 650 crianças em 14 núcleos de futebol em 4 municípios diferentes, tá? E dá para separar o joio do trigo, tá? E o que a gente faz? Hoje nós estávamos encaminhando uma boa parte dessa gurizada para o pessoal metropolitano, outros times de fora, porque o meu negócio é só até os 15 anos, 16 anos, tá? E essa parceria aqui, o que vai dar? A nossa categoria é de base, tá? Nós podemos tirar muito proveito disso aqui em cima do Blumenau. Eu sou back das antigas, do tempo do Aderbal, né? Lamento muito hoje nós não ter estádio, mas nós já tínhamos no centro da cidade, né? Então, assim, não podemos voltar para o passado. É pensar na frente, como o João falou aí. Mas, assim,
eu tenho uma bronca com o nosso time da casa, aí, o Metropolitano. Por quê? Porque nós nunca conseguimos jogar a turma da nossa base, tá? Só vem jogar o que é dos empresários, cara. Tá? Então, eu não consegui nem fazer um teste, tá? Com alguns guris que jogaram na Itália, quando voltaram, só vamos fazer um teste. Nós não conseguimos. Então, assim, é um time que só 2, 3 que manda, tá? Por interesse próprio, né? Então, assim, ó, eu estou dando agora o meu apoio, tá? E acho que isso aqui, essa gurizada de 13, 15 anos, vão ser os próximos meninos para 17, 18, 20 anos, tocar a nossa base do Blumenau Esporte Clube. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela oportunidade e qualquer coisa estou à disposição. Então essa é uma das novidades que a gente ia trazer hoje para essa reunião, essa parceria, que ela seja profícua e duradoura. E pode ter certeza, Alemão, enquanto a gente estiver à frente aqui, essas coisas de empresário, de não ter chance, não ter oportunidade, nessa casa, por enquanto, isso não vai existir, né? Todos aqueles que tiverem condições de mostrar o seu futebol serão aceitos e serão avaliados, pelo menos, para ter a sua oportunidade e não saírem frustrados. Que a pior coisa que tem para a criança e para o adolescente, também para o adulto, mas para a criança e para o adolescente, que todos nós fomos, é a frustração, né? É o sonho de fazer alguma coisa e um adulto não deixar pelo menos ele tentar realizar esse sonho. Isso é muito ruim e muito marcante na vida de um adolescente, porque eu não fui profissional, mas eu treinei até os 17 anos da minha vida. Bom, eu só queria comunicar que a gente conseguiu manter a parceria com o Shopping Parque Europeu e a nossa sala de sede, agora, que antes era somente da Associação Amigos do BEC, passa a ser a sede do Blumenau Esporte Clube no Shopping Parque Europeu, no 2º piso, quase em frente da onde está a Polícia Federal, no shopping. E na frente tem um café. É uma sala que nós poderemos fazer reuniões, vai ter local para exposição de material e venda principalmente de camisas, shorts, bermudas, bonés para a torcida e para as pessoas que visitam a nossa cidade. Quando nós tínhamos a sala da associação lá, a gente não, só tinha camisas. Muitas pessoas que vinham visitar Blumenau iam no shopping, iam lá e muita gente comprou camisa lá de Minas, de São Paulo, porque gostam de futebol e gostam de ter camisas de times diferentes ou lembram do BEC, né? Eu participei de um programa de rádio agora, sexta passada, de Santos, e o radialista me pediu que se eu podia mandar uma camisa do BEC para ele, porque ele faz coleção. Inclusive, essa participação foi por um auxílio aqui da Federação Catarinense de Futebol, em que a gente falou do BEC para o Brasil inteiro. Bom, agora eu gostaria de também anunciar uma outra situação. Como o Antônio colocou, o nosso principal foco vai ser na base e na parte social. E nós, quando começamos esse trabalho, a gente optou que todo evento que o BEC fizer, ou fez, vai ser associado e agregado a uma associação beneficente da cidade. Esse ano, a gente conversou e fez uma parceria com a Associação de Amigos e Pais dos Autistas. Fizemos a primeira feijoada, tivemos um resultado de razoável para bom, pelo tempo que foi definido, e eles participaram efetivamente e estão aqui hoje. Eu os convidei para vir nessa reunião, está uma parte da diretoria, a presidente está aqui, e a gente, pelo menos todos os eventos que a gente fizer até o final desse ano, nós vamos ter a parceria da AMA e uma grande parte do arrecadado, a gente nunca diz o quanto, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? Se for negativo, a gente tem que botar dinheiro do bolso, aí fica difícil. Eu sempre falei para ela, né? Mas tudo que for positivo, a gente vai dividir de uma maneira igualitária para benefício dos dois, tanto do Blumenau e da associação, como da AMA, que é a Associação de Amigos dos Autistas. Então eu vou passar a presidente para que ela fale alguma coisa, né, da associação, dessa parceria com o BEC, para a gente seguir.
Bom dia. Quero agradecer o convite do Dr. Seara e parabenizar hoje a posse da nova diretoria do BEC e essa nova etapa que vocês estão iniciando, essa nova etapa, né, do clube. E agradecer por eles terem me procurado, né, foi o Ricardo e o Dr. Seara que entraram em contato com a AMA. Nós temos uma associação desde 2012, uma associação formal, e hoje a gente atende 35 famílias carentes, né, sempre de baixa renda da cidade, e crianças de 0 a 14 anos. Porém, hoje nós temos uma lista de espera de 117 crianças necessitando de atendimento e nenhum recurso público hoje para manter a nossa associação. Então, toda ajuda, né, a gente vive de doação e das nossas próprias ações, então toda ajuda é muito bem-vinda. E hoje, esse ano, o que salvou a gente realmente foi, né, a feijoada, que foi, o Dr. Seara falou, foi pouco, mas para a gente é uma grande ajuda e tem conseguido manter, então, os nossos serviços e a nossa sede em funcionamento. Queria agradecer muito e nós estamos sempre nos colocando aí à disposição para ajudar e fazer o que for necessário pelo clube. Muito obrigada. Então, já anunciando, a gente vai fazer mais 2 eventos. No dia 17 de outubro, é um sábado, nós vamos ter um carreteiro, que é beneficente para as 2 entidades. O local a gente ainda está definindo, mas deve já amanhã sair o local definitivo de onde vai ser o carreteiro. E a gente vai lançar uma campanha que é que a gente chama ProBEC AMA. O que é isso? Nós vamos lançar um sorteio, um prêmio na realidade, de R$ 2.500 para o ganhador. Serão 300 números a R$ 50, certo? E o valor vai sair dessa venda. E aí eu vou pedir, né, lógico, o apoio de toda a diretoria, dos conselheiros, para a gente fazer isso, né? Procurar os seus amigos. E a gente vai fazer uma coisa diferente, que eu vi num grupo fez, a gente vai transmitir isso ao vivo, e o ganhador vai ser o último número sorteado, e não o primeiro. Então a gente vai inverter a torcida, né? Até para estimular as pessoas, ou seja, a pessoa não vai torcer para ser sorteado, ele vai torcer para não ser. E se ele for sorteado, ele vai ficar chateado, porque ele não vai ganhar. Certo? Então a dinâmica vai ser essa, a hora que as pessoas começarem, quem vai ganhar é o último número, e não o primeiro. Certo? Até para estimular as pessoas a participarem. Porque se a gente sorteia o primeiro, ganhou, acabou. Perdeu, como diz a graça. Então essa é a tentativa de incentivar e mexer com as pessoas, ok? Bom, eu não sei se tem aqui, muitos acho que viram, né, uma expectativa do novo uniforme do BEC. Foi colocado nas mídias sociais, as pessoas estão respondendo lá, foram colocados 3 uniformes, o tradicional, que é a camisa que ela está ali. Tamara, tira a tua jaqueta um pouquinho. Não é igual a essa, mas é este uniforme, tá? Essa é uma camisa que a gente fez do aniversário de 99 anos. Tem um que é todo grená e um que é todo branco. Na votação preliminar, que está ganhando é o tradicional camisa, que é essa, e a branca, certo? Semana que vem a gente define as 2 primeiras, não as 3, as 2 primeiras, e nós já vamos partir para a apresentação e venda das camisas oficiais do BEC para 2020, até como uma forma também de arrecadação e de divulgação do clube. Ok? Estamos no final. Tá? Eu gostaria agora, eu tenho só mais 2 itens rápidos, mas eu gostaria que dos presentes, né, um dos conselheiros desse uma palavrinha sobre a sua expectativa do que está acontecendo até agora
e do que pode vir a acontecer no futuro. Eu sei que essas perguntas, pegar as pessoas assim de surpresa, é a pior coisa que tem, né? Que nem quando a gente está no colégio, o professor chega, agora alguém vai declamar a poesia. Aí pronto, todo mundo começa a se esconder e sumir do professor achando que é invisível. Então eu gostaria que alguém se prontificasse 30 segundos. Por que aceitou, né? E qual a sua expectativa? Será que a gente vai ter que fazer que nem o professor, escolher um? Osni. Bom dia a todos, hein? O motivo de eu aceitar é, claro, primeiro, como o Carlos falou, a gente é back das antigas, né? Tempo do Aderbal. Eu mais antigo ainda, tempo do Palmeiras ainda. Então eu fiquei muito feliz pelo convite. Me põe à disposição do que a gente puder fazer para ajudar o nosso back a voltar ao lugar que ele merece. Então, estou à disposição aí. Eu falei do Dr. Seara, Corsini. Estamos à disposição aí. Ok? Obrigado, Osni. Obrigado em nome de todos os conselheiros aqui já hoje empossados. E agora a gente também tem que dar um pouquinho de ouvir a opinião daqueles que estão também nos apoiando em termos institucionais. Então, primeiro eu passo a palavra para o Osni, que é o presidente da Liga Blumenense Futebol. Bom dia a todos. Em nome da Liga Blumenauense de Futebol, uma honra poder participar de mais esse processo na história e torcemos para que em breve nós possamos ter um clube representando, voltando a representar Blumenau no futebol profissional. Agradeço em nome da Liga Blumenauense o convite. Obrigado, Osni. E agora eu passo a palavra também para o representante da Federação Catarinense de Futebol. O presidente não pôde comparecer porque está em Criciúma, mas o Carlos Crispim, que tem sido um colaborador, um apoiador, um incentivador da nossa tentativa aí de mudança e de melhoria do BEC, para que ele fale alguma coisa também em torno da federação. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu quero nesse momento saudar o presidente Antônio, ao Dr. Seara, presidente da associação, e que esteve à frente também de todo esse processo, né, de mudança dentro do Blumenau Esporte Clube, ao Corsini, né, sempre fazendo parte desse processo. Saudar os novos conselheiros, que vocês tenham um bom trabalho daqui para frente. Saudar a imprensa, ao nosso presidente da Liga Blumenense de Futebol, o senhor Osni, a torcedores, a simpatizantes e também os parceiros que estão aqui nesse momento. Dizer para vocês da nossa alegria, primeiro trazer também os votos aqui, o Seara e Antônio e Corsini, do presidente. Ele está muito feliz com essa nova fase do Blumenau, porque o Blumenau vem historicamente aí nos últimos anos só de notícias tristes, né? E que na realidade não foram boas para o nosso futebol. E a partir do momento, né, que o Seara pôde divulgar, inclusive em off, tanto ele como o Antônio que estiveram na federação, e de muitas conversas que nós tivemos via WhatsApp, do andamento de toda essa mudança que aconteceria, que começou lá em agosto do ano passado, nos deixou muito, na realidade, otimista com relação ao futuro do Blumenau. O Blumenau ele tem uma história, ele tem uma situação dentro do futebol catarinense de grandes participações e não poderia continuar da forma que estava. Então, Antônio, o seu Dr. Seara e Corsini, a federação estará junto
e vai estar junto, né, senhor Osni? Porque nós queremos o futebol sério, profissional, de tudo que foi falado aqui hoje. O estatuto, pessoal, é a carta magna de um clube ou de qualquer instituição, associação. Ela vai dirigir, ela vai determinar os limites para quem está ocupando um cargo dentro desse clube. A diretoria executiva, ela passa e ela às vezes comete erros, acontecem situações que nesse momento o conselho tem que atuar. E o Blumenau, na sua história, ele não teve, né, agora mais recente, não tinha um conselho para poder, na realidade, determinar os limites da executiva, aonde ele podia atuar, aonde ele teria que ser punido, porque não estava de acordo com o estatuto. Eu li o novo estatuto, Ceará. Realmente vocês fizeram um bom trabalho. Ele hoje, com a posse, a eleição e a posse desse novo conselho, com certeza o Blumenau, o BEC, vai ter uma história diferente daqui para frente. Torcemos, acreditamos em vocês, tá? E o Blumenau, a partir de hoje, ele escreva ou reescreva a sua história de boas participações, honrando esse nome, honrando a sua torcida, honrando a sua cidade, porque na realidade é uma região conurbada que está hoje, que torce para o BEC, não é só Blumenau. Então, com certeza, essa vida daqui para frente, essa nova, que vocês estão reescrevendo, essa situação, essa história do Blumenau daqui para frente, pegando um bom passado, esquecendo um passado difícil, mas com certeza daqui para frente nós vamos ter boas notícias com relação à participação do BEC no futebol catarinense. Parabéns mais uma vez, doutor Seara, Antônio, Corsini, parabéns aos novos conselheiros aí que estão uma responsabilidade muito grande daqui para frente, aos parceiros. É muito bom envolver o clube nessas atividades sociais que vocês estão fazendo, essas parcerias. É fundamental porque torna o clube mais querido, ele começa a ser inserido num segmento dentro da sociedade, que ele também tem a sua participação e a sua responsabilidade. Então é fundamental essas parcerias sociais do clube, não só no futebol. Isso não pode mais ser feito dessa forma. A base, a parceria da base é fundamental. O clube tem que ter base. O clube hoje que não tem uma base, um futebol alicerçado na base, com as suas categorias, com condições de um bom trabalho, com certeza também vai ter um futuro muito incerto dentro do futebol profissional. Então, parabéns aí, a parceria da base também é fundamental. A federação hoje, ela conta com vários campeonatos federados, né, desde o sub-11 até o sub-20. Durante o ano todo, nós temos hoje bastante competições para que os clubes possam estar participando e também mostrando os seus atletas, tanto para a base como também futuramente para o profissional. Então são coisas, são atitudes, são coisas, são situações que hoje eu estou vendo aqui, realmente que vocês estão fazendo um trabalho planejado, profissional, e com certeza se ele permanecer com a ajuda de todos, o futuro do BEC será bom. O BEC será um clube forte e grande em Santa Catarina novamente. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa sorte a todos. Crispim, agradecer pelo teu apoio como diretor da federação e como pessoa, e a instituição Federação Catarinense de Futebol, que tem nos dado, desde, como ele colocou, desde que eu fui lá a primeira vez conversar com eles há 2 anos atrás, já houve aquela situação de apoio incondicional e de nos ajudar dentro do que for legal e possível para o Blumenau Esporte Clube. Como eu prometi, a gente está encerrando. Eu só vou ler aqui na ata, que algumas pessoas não leram ou não querem escutar. Presidente Antônio Neves, vice-presidente Eduardo Corsini, diretor administrativo e financeiro Carlos Roberto Seara Filho, secretário-geral Marcelo Vieira. Conselho Fiscais, titulares Michael Henrique Ramos, Leandro Isidoro e Aloysio Carlos Eble Júnior. Suplentes, João Felipe Birger, Ricardo Luiz Fati, que já aconteceu, ele chegou agora, mas já anunciamos a sua saída por
situações pessoais, profissionais e familiares. E já agora também voltou o Paulo Cedrez, que está representando aqui o Clésio Fabeni, que está acamado, adoentado, mas me parece que não é Covid, parece que é só um processo infeccioso, né? E está em fase de recuperação. E o terceiro, Augusto João de Souza. Então essa é a diretoria que foi eleita lá em agosto de 2019, mais precisamente no dia 29 de agosto, certo? E que a gente registrou agora esse ano, ok? Então vamos lá. Duas coisas que a gente pautou que ficaram pendentes aqui, e aí foi uma falha minha, porque saí de casa sem o celular e não deu tempo de voltar. E a minha mulher está muito brava comigo porque eu estou aqui, então não adianta eu voltar em casa que eu não voltaria para cá. Eu iria apanhar e os cachorros não deixariam sair, então não criei coragem de voltar em casa. Que é o lançamento do sócio torcedor de vantagens. Então a gente vai fazer esse lançamento junto à hora que nós oficializarmos as camisas do BEC para 2020, e eu já conversei com o Shopping Parque Europeu, a gente vai fazer esse lançamento no shopping, certo? Na abertura da sede, lançamento da camisa e do sócio torcedor. Isso deve acontecer no máximo na primeira quinzena agora de setembro, logo após o feriado do dia 7, certo? Porque o sócio torcedor de vantagens ele está pronto, só falta ser lançado. Só temos que definir as camisas, a sede deve ficar pronta, nós vamos montá-la lá agora na quinta ou sexta-feira à noite, e ela já estará liberada para funcionar como sede do Blumenau Esporte Clube e da Associação Amigos do BEC. Por que eu estou aqui? Em 2018, eu tinha me afastado por não concordar com as irregularidades. O BEC afundou e voltaram a conversar, foi daí que eu conheci o Eduardo Corsini, que ele me procurou para voltar a ajudar o BEC, né? E aí eu coloquei para ele que eu não iria entrar em barco furado a segunda vez, né? Eu costumo entrar só a primeira, a segunda eu não entro. E aí nós fizemos uma conversa e eu disse, tudo bem, eu aceito voltar, porque eu não costumo dizer não para as coisas, principalmente de coisas que eu gosto, mas a condição foi que fizesse um contrato entre o Blumenau Esporte Clube, a Associação Amigos do BEC, para que a Associação Amigos do BEC fizesse a gestão do Blumenau Esporte Clube. A diretoria, à época, concordou, fizemos um contrato avaliado por advogados dos dois lados, esse contrato foi feito, foi registrado em cartório, mas infelizmente ele durou um mês, porque a diretoria, então, do BEC resolveu não mais aceitar o que estava no contrato. Só que esse contrato ele não foi denunciado por nenhuma das duas partes, porque eu achei que não seria interessante denunciar, porque eu teria certeza que um dia a gente ia conseguir tirar essas pessoas do lugar certo. E conseguimos, levou 30 meses, mas a gente conseguiu. Então a gente está agora com esse contrato sendo ajustado pelos nossos advogados, né, para que a gente tenha um contrato bom, para que não aconteça mais isso, nem por um lado, nem por outro lado. Que se acontecer, seja de comum acordo entre as partes, e não unilateral da maneira que foi feito, né? Na época, inclusive, saiu conversas na mídia de que a associação não tinha prestado contas. Eu cito sempre o Manfredo aqui, como é que nós vamos fazer um balancete se eu não tenho documento? Posso fazer um balancete fantasma, acho que o Manfredo, qualquer pessoa que estudou isso é que nem eu, posso operar com imposição das mãos. Tem pessoas que acreditam, Dr. Fritz que o diga, né? Filas gigantescas. O que eu posso fazer? Tem gente que acredita, eu não acredito. Então, como não foi, eu disse, eu não tenho como apresentar, né? E na época, dois diretores que pediram essa prestação de contas, um era o diretor financeiro da Associação Amigos do BEC e o outro era conselheiro fiscal. Aí quando eu respondi a notificação judicial, eu disse, não, me entregue os documentos, o tesoureiro da associação faz o levantamento, entrega o balancete para o conselho fiscal dá o parecer e eu entrego para o BEC. E aí o tesoureiro e o conselheiro pediram demissão da associação, porque viram que fizeram coisa muito errada. Então essa é a história, o contrato está em vigor,
e a gente está ajustando. Assim que ele tiver ajustado, né, a gente vai passar, não passei antes porque eu queria primeiro empossar o Conselho Deliberativo. Ele estando empossado, estando reajustado, a gente manda para o Conselho analisar e ver se tem alguma coisa que não possa ser acertada, vamos dizer, assinada e documentada. Ok? Só fiz esse breve relato para que todos tenham conhecimento. E aí, hoje eu sou o presidente da associação e estou na gestão, então, do Blumenau Esporte Clube, né? Sei que muita gente aqui entende, mas muitas pessoas da torcida, eles não entendem o que é gestão. Eles acham que um gestor contratado ou associado vem trazer dinheiro, que o gestor vai pagar a conta, que todo mundo fez dívida e o cara vai vir. É que nem o cara que compra a empresa falida, traz dinheiro, mas o cara que faliu a empresa continua como presidente. Não é assim que funciona, né? Então, nós não compramos a empresa, nós estamos aqui para ajudar e a gente não trouxe sacola de dinheiro. A gente trouxe vontade de fazer a coisa certa e de muito trabalho. Outra coisa, né, que a gente ouve muito, tem que ter união. Pessoal, tem que ter trabalho. Inimigos não se unem, a não ser que queiram derrubar outro inimigo. Então, quem está aqui hoje tem que estar aqui, não é porque é meu amigo, é porque é amigo do BEC. Porque eu não vou estar aqui, Antônio, Corsini, eternamente, e nem pretendemos isso. Duas condições básicas que a gente exigiu para formar esse grupo: não ter interesses políticos, quem está na direção, cabeça, e não ter interesses financeiros. Eu estou no futebol menor há 27 anos, nunca recebi um salário, nunca tive uma carteira assinada, sempre fiz o meu trabalho como médico voluntariamente. E estou aqui de novo voluntariamente. É a primeira vez que eu me envolvo diretamente com a administração, com gestão. Por quê? Porque eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol. Eu vejo domingo às 11 horas na Rede Vida, Pindamonhangaba e Votuporanguense, 4ª divisão do Paulista. Minha mulher fica louca da vida. Por quê? Porque eu gosto de futebol. Sempre gostei, desde que nasci. Minha família tem um histórico no futebol gigantesco. Só o perna de pau aqui que não foi jogador. O resto, meu pai, meu avô, meus tios, todos foram jogadores de Marcílio ou de Barroso. Então, eu estou aqui porque eu gosto. Nesses 30 meses, abri mão da minha família, da minha profissão, do meu tempo e das coisas que eu faço. Eu sou médico, mas eu sou obrigado a falar isso. Eu sou um cara que... Por que a minha mulher está brava que eu estou aqui hoje? Eu sou diabético, eu sou cardiopata, eu tenho 3 estentes no peito e sou obeso. Então, na lista do Covid, eu tenho medalha de ouro, prata e bronze. Entendeu? Então, se tivesse uma Olimpíada, não tem ninguém para me ganhar. Mas eu me protejo, né? Trouxe o álcool gel, estou com a máscara, tinha outra máscara, botei a do BEC em cima, porque eu gosto de futebol. E quem está aqui junto com a gente também gosta de futebol. Uns com mais experiência, uns com mais vontade, né? Então, o que eu estou pedindo para as pessoas é trabalho, sério e transparente. O que não for falado é porque não é para falar, certo? E o que tiver de situação, nós vamos colocar bem claro, né? Tem um cara aqui que me conhece muito bem, de todos que estão aqui, que é o Manfredo, foi presidente do Conselho Curador quando eu fui diretor do hospital. E ele sabe muito bem a minha postura, porque nós somos muito semelhantes na postura, da retidão, da correção e da rigidez. Então, muita gente não gosta de mim, porque quando eu falo com as pessoas, eu falo olhando na face, eu não desvio o olhar e falo o que eu acho que é correto. E isso dá desprazer e desgosto para muita gente. Nesse país, infelizmente, as pessoas que são retas, objetivas e falam a verdade, incomoda muita gente, infelizmente. E isso eu vejo muito na minha profissão, inclusive. E essa epidemia mostrou isso. Quem é quem? Quem está de um lado e quem está do outro. Infelizmente, mas mostrou, dentro da minha profissão. Então eu gostaria de fazer isso, né, para que todos fiquem bem claros, né? Nesses 30 meses eu falei para todos eles sempre,
Nós vamos fazer diferente. Né? A gente pensou em fazer aqui, botar 3 moças, 4 vestidas com roupa do Beck, fazer tudo projetado, não ficar falando, fazer um mega almoço, tal. Eu digo, não. Porque daqui um ano vamos dizer, fizeram aquilo tudo lá, aquela palhaçada, aquele circo, e não deu nada. Né? Que é o que acontece muitas vezes. Então, nós fizemos uma coisa simples, básica. Quem deveria estar aqui, está aqui. Alguns, infelizmente, não puderam vir por esse compromisso. A gente não se deu conta, né? Só Blumenau que está de feriado. O Brasil inteiro está trabalhando. E muitas empresas hoje em Blumenau também estão trabalhando. Né? Então, isso também atrapalha um pouco. Mas era a data que a gente tinha, que a gente achou importante, porque final de semana, vocês vão ver no estatuto, que o estatuto rege que as assembleias, as reuniões, tem que ser finais de semana, ou sábado ou domingo, justamente para evitar o problema das pessoas estarem trabalhando ou estarem ocupadas, está lá no estatuto. Então, assim, a gente quer ser cobrado, eu sempre tenho colocado nas mídias, a gente quer ideias, apoio, e para encerrar minha fala, eu queria colocar aqui mais uma novidade. Acabamos de fechar, segunda-feira, o primeiro apoio patrocínio. Nosso primeiro apoio patrocínio do atual BEC se chama Unimed Blumenau. Tá? O contrato deve ser assinado já essa semana, já mandei todos os documentos para assinatura do contrato, né? Um contrato de 1 ano, né? Para apoiar. Não é uma maravilha, não vamos entrar em números, e foi o que eu coloquei na Unimed. Eu sou cooperado e disse assim, ó, eu preciso do apoio institucional da nossa cooperativa. Eu preciso começar com um nome forte. Alguém que tenha respeito e credibilidade na cidade, na região e no Brasil. E eu acho que a Unimed é em conteste quanto a isso, pelo menos na área da saúde, aqui em Blumenau, no estado e no Brasil. Então eu queria trazer essa novidade e estamos aí conversando com mais 3 empresas para conseguir o apoio, o patrocínio, né? Não vamos divulgar valores, porque eu acho que isso não importa, se é R$1 ou se é 1 milhão. O importante é estar agregado com a gente, né? Para aquela velha história, né? Me digas com quem andas, que te direi quem és. Então, esse é o nosso objetivo, trazer empresas que venham somar para o Blumenau. Para encerrar, eu vou passar a palavra aqui para o Antônio, e depois a gente abre, se alguém da imprensa ou alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, a gente deixa livre. Acho que temos mais uns 10 minutos, né, Luciano? Do que a gente combinou, né? 1 hora, 1h30. Está em 1h10, é isso? Ok. Então, Antônio. O assunto até que vai ser colocado, ele é um pouco delicado, causou um pouquinho de polêmica, mas faz alguns dias a gente sentou para conversar e eu pedi o meu afastamento da presidência do Blumenau Esporte Clube. Não é nada polêmico nem nada, é realmente atrelado às minhas atividades profissionais. Ser presidente do Blumenau consome um tempo gigantesco, principalmente horário comercial. Não é para qualquer um, não é fácil. E eu não consigo manter essa disponibilidade com certa frequência. Tenho a minha empresa, dou aula, dou palestra, tenho a pós-graduação que eu estou fazendo, se torna complicado. Então, ele é um afastamento, digamos assim, por protocolo apenas. Eu vou continuar junto na diretoria do Blumenau Esporte Clube, frente à área de projetos. Alguns dos projetos que a gente viu hoje aqui, estive à frente junto com o Blumenau, mas alguns projetos já estão em andamentos. Inclusive o projeto da Cidade do Esporte, ali, que foi comentado. É um projeto a longo prazo. Nós vamos continuar atuando juntos. Eu aceitei o Blumenau Esporte Clube. Até o Dr. Seara fala ali que a esposa dele fica brava. Eu, na verdade, foi até o contrário. A minha esposa foi quem mais me incentivou. Eu sou meio louco. Antigamente era coordenador de gincana todo ano, 24 horas por dia. Quando eu me afastei disso, ela percebeu que eu estava meio triste. Então, vai, aceita, já que tu gosta. E eu entrei. E outro fator foi pelo meu pai, assim, a paixão pelo Beck que ele
que ele colocou em mim. Até amanhã seria aniversário dele. Eu ainda tenho lá em casa as pedras que eram do muro do Deba, que eu guardei, que, digamos, talvez foi para mim o início dessa retomada de sentimento. Até o Aloysio estava junto lá no dia no Deba. Então, assim, eu aceitei realmente de coração, dentro das minhas capacidades, dentro das minhas limitações. E eu estou me afastando. Essa mudança realmente é só pela disponibilidade. Eu acho que quando a gente não tem a capacidade de ter essa disponibilidade, de estar 100%, a primeira coisa é admitir. Isso não tem nada de errado. Então, eu continuo junto no Blumenau Esporte Clube. Em si, não muda muita coisa. Realmente a mudança do cargo de presidente. Eu agradeço, assim, muita gente mandou mensagem de apoio aí nesse tempo. Foi bem bacana, assim, ver o reconhecimento da torcida. Teve sempre aqueles mandriões aí querendo falar besteira também. Mas, entra por um ouvido e sai por outro, né? Se tem gente incomodada é porque nós estamos fazendo o trabalho certo. E acho que a maior conquista vai ser a gente ver o Blumenau entrando em campo esse ano novamente e do jeito correto. Eu posso não estar lá assinando mais como presidente, mas aquele sentimento vai estar sempre. E pensar que eu assumi como presidente no ano centenário, né? Para mim foi uma honra, assim. Eu agradeço a todos, eu agradeço o Corsini, o Dr. Seara, o Crispim, que a gente conversou bastante vezes lá, Osni, todo mundo da diretoria. Continuo à disposição. Quem tiver dúvida, quem quer saber sobre o planejamento do clube, para onde vai, todo mundo tem o meu WhatsApp, meu telefone, redes sociais, nunca foi segredo. Só realmente eu não sou muito de ficar aparecendo, eu prefiro trabalhar nos bastidores e a gente trabalhar do jeito correto. E esse foi o único motivo também que eu aceitei estar à frente do clube nesse período. Porque a gente está com pessoas corretas que querem fazer o trabalho correto e do jeito certo. Obrigado a todos. E não sei, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Vou passar novamente a palavra para o Dr. Seara. Antônio, só agradecer o tempo que a gente conviveu aí, já lá daquela famigerada Assembleia de 2018, né? De lá para cá a gente conversou bastante, eu e tu, sobre essa situação e culminou nesse dia de hoje. Agora o procedimento, pelo estatuto, o vice-presidente assume a presidência, o Conselho Deliberativo tem que se reunir em 30 dias para eleger um novo vice-presidente e se ninguém tiver interesse ou apto a ser o vice-presidente, o cargo fica vago até o final desse mandato. Então, a primeira reunião do Conselho Deliberativo terá duas situações. Uma para eleger a diretoria do Conselho, presidente, vice, primeiro secretário e segundo secretário, e homologar ou não, se houver um ou mais candidatos para o cargo de vice-presidente do BEC. Se não houver, a diretoria segue como está formada até o final desse mandato. Ok? Eu tinha visto o Braulino ali, mas eu acho que ele já foi. Queria agradecê-lo pessoalmente, mas ele já saiu. Então, assim, a gente dá por encerrada o ato da Assembleia. Não sei se alguém quer fazer algum comentário dentro da pauta da Assembleia. Vou passar somente agora a palavra para o Eduardo Corsini e depois a gente abre uns 10 minutos no máximo para algum questionamento formal, mas pós o fechamento da ata da Assembleia. Ok? Obrigado a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença do Crispim, um amigo já de longa data, que vem representar o nosso presidente da federação, a Osni, mais do que presidente da LBF, um amigo, se tornou um amigo, que também está na sua luta diária lá pelo melhor do nosso esporte amador. Eu quero ser breve. O que faz eu retornar à presidência do Blumenau é confiar e ter o apoio da Associação Amigos do BEC,
do Dr. Carlos Seara. O Blumenau Esporte Clube ele não pode ser conduzido apenas por uma pessoa. Eu já tentei isso no passado e a gente encontrou grandes dificuldades. Mas eu preciso pedir para vocês que só torcer não basta nessa reconstrução do Blumenau Esporte Clube. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos precisar da colaboração de todos, do torcedor, do nosso conselho, da nossa diretoria, da imprensa em geral, para que a gente possa virar essa página do Blumenau, realmente colocar onde o clube merece. Um clube onde eu joguei, onde eu iniciei o futebol, aprendi a amar e estou dando novamente a cara a tapa por amor. Eu não ganho nada com futebol, quem me conhece, muitos não gostam de mim, porque tem um pouco dessa personalidade também do Dr. Seara, a gente fala, e não é de fazer média, nós queremos trabalhar, queremos resgatar o Blumenau. Eu vivo do meu trabalho, não vivo do clube. Hoje eu estou tendo a oportunidade de assumir o Blumenau novamente, com aquilo que eu sonhei lá no início e eu não tive. Apoio, pessoas que hoje vêm trabalhar pelo Blumenau, acreditando nesse nosso projeto. Então espero que a gente tenha sucesso daqui para frente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Quando eu deixei o Blumenau, nós tínhamos uma dívida de 60 mil reais, acumulada em 10 anos da minha administração, que se a gente for analisar isso, é pouco para um clube de futebol profissional, acontece. E nós estamos pegando ele com quase 3 vezes esse valor. Então, na época era, como dizia um amigo da imprensa, estava ruim com o Corsini, ele ficou pior. Mas agora, gente, com o apoio de vocês, eu preciso desse apoio de vocês, nós vamos botar o Blumenau aonde merece, como eu já falei. Então, eu voltei ao Blumenau pelo Dr. Carlos Seara, que quando me apresentaram ele, eu acho que fui jogado a fera, porque achava que, por nós dois tem um temperamento legal, forte, legal, mas forte, nós não ia ter um convívio bom. E o que faz, além do respeito que eu tenho por ele, nós estarmos juntos hoje, é que o objetivo dele é o mesmo meu. O interesse dele é o mesmo meu, o Beck em primeiro lugar. Então, enquanto a gente estiver trabalhando dessa forma, as discussões elas vão existir, mas em prol do clube. Nunca vai ser em prol dele e nunca em prol meu. Então, por isso que eu espero que essa parceria, Blumenau Esporte Clube e a sua gestora, a Associação Amigos do Beck, ela dure bastante, porque isso é benéfico para o clube e para o futebol da nossa cidade. É isso que eu queria dizer e agradeço a todos pela presença. Então, a gente dá por encerrada a Assembleia e deixamos agora livre se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, fiquem à vontade. Bom, como diz um professor meu da faculdade, ou não entenderam nada, ou a aula foi perfeita. Só o tempo dirá. Então, pessoal, lembrando que a gente vai ter agora, daqui uns 30 minutos, um almoço, né? Um macarrãozinho básico, uma saladinha básica, uma água mineral, e a gente poder bater papo e conversar e trabalhar em cima do nosso presente para que o nosso futuro ele exista, né? Então, mais uma vez agradecer a todos, né? Todas as parcerias que a gente colocou hoje aqui, né? E que a gente consiga realmente, com calma, devagar, mas trabalhando muito, a gente vai chegar lá, né? Nós vamos ser, eu tenho certeza, um espelho positivo no futebol catarinense. Uma coisa que tem aqui no estatuto, que vocês vão ver, que é a parte da divisão dos departamentos. Então tem um departamento profissional, vai ter
ele está como CETEF aqui, que é um Centro de Treinamento de Formação de Atletas, que é essa parceria que a gente anunciou aqui com a EFA, está ali previsto. Tem uma parte cultural e social, que é essa parte que a gente anunciou aqui, essa parceria com a AMA, né? E tem uma parte de esportes olímpicos e paralímpicos. Isso é uma ideia que eu tenho há muito tempo, que Blumenau, como é uma cidade olímpica e não de futebol profissional, o histórico de Blumenau é ser forte, potente e organizado nos esportes ditos olímpicos, tanto é que é a maior vencedora histórica dos Jogos Abertos de Santa Catarina, e sempre foi um foco maior do que o próprio futebol profissional, né? Ontem até teve uma postagem que fizeram aí no WhatsApp, dizendo que o Olímpico foi o único time campeão catarinense no futebol profissional de Blumenau. Foi, mas não botaram só 64. Não, o Olímpico foi campeão em 49 e 64. E tenho a honra de um colega médico ter sido jogador em 49 e o médico em 64, que nos deixou ano passado, que é o Dr. Valmor Ervin Bels, que era um médico muito conceituado aqui na cidade de Blumenau. Então, ali no próprio estatuto, quem leu vê que tem isso. E o meu sonho é um dia a gente ter, né, Blumenau Esporte Clube Vôlei, Blumenau Esporte Clube Futsal, Blumenau Esporte Clube Futebol Feminino, Blumenau Esporte Clube Basquete. E isso não precisa estar sobre a asa da diretoria do Blumenau Esporte Clube Futebol Profissional. Cada esporte desse pode ter sua diretoria, o seu CNPJ, mas nós podemos levar o nome de Blumenau bem mais longe, não só com o futebol profissional, mas com outras modalidades, disputando aí ligas nacionais, né, que seria muito mais interessante para a cidade e para o próprio clube, né, estarmos hoje na Liga de Futsal e lá jogando Blumenau, Beck, né, e Carlos Barbosa, Beck e Atlântico. Eu acho que isso ia chamar muito mais a atenção do Brasil do que só o Blumenau Futsal, né? Mas, ou a PAN, seja lá o nome que for, Blue Vôlei, mas é um sonho, isso não é uma coisa para agora e nem para curto prazo. Então, está ali no estatuto colocado isso, que o nosso objetivo são essas 4 áreas. 2 são imediatos, que é o futebol profissional e a base. A prioridade é a base, certo? Isso vai ficar bem claro, enquanto a gente estiver aqui, vai ser a base, e tem que ser a base. A parte social e cultural também já é uma realidade, só que a gente quer fazer ela cada vez mais intensa, que foi colocado aqui, né? Que é importante para nós estarmos inseridos, já que esporte é saúde, nós temos que estar inseridos naqueles que têm a dificuldade de manter a saúde ou têm problemas de saúde, certo? Para ajudar essas pessoas a ter uma melhor condição de vida e daqui um pouco a gente ter um autista atleta, né? Dizem até que o Messi tem um grau de autismo, né? Nas más línguas, né? Certo? Quem sabe a gente um dia tem dentro do BEC um atleta autista. Isso não é impossível, concordam? Né? Basta se fazer um trabalho. Já tem médico autista, por que não pode ter um jogador autista? Já deve ter, né? Mas eu digo aqui no Blumenau Esporte Clube. Então esse é o nosso trabalho, que nós vamos trabalhar fortemente nisso. E o que eu falei do projeto, do Olímpico e Paralímpico, aí é uma coisa de sonho, a médio e longo prazo, não é uma coisa para sonhar. E para encerrar nesse informal, provavelmente quem está nos assistindo deve estar perguntando, pô, não falaram nada de futebol profissional. Não era o objetivo, futebol profissional só vai ser falado depois que tiver o Conselho Técnico da Federação definido forma de campeonato, quem vai disputar e quando vai começar. A partir do momento que isso estiver definido, aí nós vamos efetivar a nossa comissão e vamos trabalhar em cima do futebol profissional. O trabalho agora é em cima da reestruturação, da base e da credibilidade do BEC. É isso que nós vamos fazer e estamos fazendo. Então, tem muito questionamento. Quem é o treinador, quem é o isso, quem é aquilo. Como eu falei numa live, né? Eu posso afirmar uma coisa no futebol profissional. Já está definido
O médico. O médico, todo mundo já sabe quem vai ser o médico do BEC. Certo? O restante é uma incógnita, um segredo, seja lá o que quiserem usar. Mas futebol profissional só depois do conselho técnico. Antes disso, ninguém, isso decidido em reunião, está autorizado a falar em nome do BEC, se é A, B ou C. Isso é decisão de diretoria, que nós não vamos falar, nem eu, nem ninguém, sobre futebol profissional. Ok? Acho que era isso que eu queria colocar fora da Assembleia. Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Ou é fome mesmo? Acho que é os dois, né? Sim. Sim, sim. Então, então, não tendo mais nenhum assunto em pauta, declaro encerrada a Assembleia Extraordinária do BEC. Muito obrigado.